Muito boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos de Jesus. Nós estamos com um eco. Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Jesus, presente entre nós, permita que o que viemos buscar nessa casa nós possamos conseguir, seja o conhecimento, seja a paz que estamos precisando, seja a luz, seja amor, seja a confiança e a fé para seguirmos em frente. É isso que nós desejamos a todos nós que aqui estamos, irmãos encarnados e desencarnados. O escritor espírita Leon Denis, na sua obra O Grande Enigma, ele pinta a natureza de uma forma tão surpreendente, tão feliz, que talvez o melhor dos pintores não conseguisse retratar da forma como ele fez. Quando ele fala do universo, quando ele fala de Deus, e quando mostra a sua interligação com tudo que é criação divina. Inicialmente, ele se reporta aos céus, às estrelas, viajantes nesse espaço sem fim. A beleza que uma noite oferece, quando vemos um luar, quando vemos estrelas, quando fazemos juras de amor até embaixo desse luar. Mas se abdia, nós vemos o astro-rei em toda a sua plenitude, irradiando aquela luz para toda a humanidade, trazendo a energia necessária, pois nós precisamos dessa energia solar, que também nos movimenta, nos ajuda a irmos em frente, seguirmos a nossa trajetória de vida. E aí ele passa pelas florestas, pelas relvas, pelas flores, e traz um colorido todo especial, mostrando o quê? Mostrando que há um divino arquiteto fazendo tudo isso, não somente para embelezar e para nos atrair através dos nossos olhos, dos nossos sentidos físicos, mas por uma necessidade que a natureza se impõe. Ele nos mostra os mares e nos diz, pela experiência dele, que o mar, o alto mar, quando está calmo, é o melhor lugar para se fazer a ligação com o Criador. É o melhor lugar para que as reflexões mais importantes que nós temos de vida se façam ali naquele momento. E assim como os mares, os rios, a beleza dos rios, dos riachos que percorrem lentamente as pedras, mas outros rios mais voluptuosos, as cachoeiras, uma beleza sem fim que Deus traz até nós. Ele nos mostra também as montanhas, porque nas montanhas, se nós bem lembramos, é onde as grandes revelações se fizeram. Onde Moisés, onde Jesus,
trouxeram para nós lições importantíssimas de vida. E essa pintura que ele nos mostrou, é para que nós sintamos, cada um de nós, a grandeza do Criador, que não fez isso por acaso. Fez por uma necessidade. Fez porque Ele nos ama e ama toda a criação, todo o universo. E essa beleza, muitas vezes, sofre alguns reveses. E nós nos lembramos de alguns deles. É bem possível que todos nós conheçamos esta passa para mim, por favor. São as artes da tecnologia. Vamos aguentar um pouquinho para ver se nós... Esse aí. Nós haveremos de nos lembrar dessa paisagem, uma das não poucas vezes que o nosso Rio Iguaçu, tão conhecido de nós, nos aprontou através de uma das enchentes que assolaram as nossas cidades e a nossa região. E nós nos perguntamos, por que isso, quando a natureza é tão bela, como nós descrevemos há pouco, tão generosa para conosco, nos mostrando um sentido outro da vida, daquilo que Deus quis nos mostrar. Quanto esta enchente trouxe para nós de dificuldades, de destruição material, de angústia e de dor. Vemos também outros eventos, como os vulcões, os tsunamis, os maremotos, os ventos de alta velocidade que dissipam tudo que tem à sua frente. Vimos também em mais uma imagem lá no Haiti, quando tivemos o terremoto em 2010. Então, o que significa tudo isso na vida da humanidade? Que valor tem, de repente, essa aparente desarmonia naquilo que Deus deu a todos nós de uma forma tão perfeita e que aqui na Terra teve Jesus como um de seus construtores. Nós sabemos que a comunidade de puros espíritos que vieram aqui, já há mais de 4 milhões de anos, fez com que o nosso planeta começasse a aparecer nos seus primórdios e
viesse então até o momento em que nós nos encontramos. Então, por que isso? Porque esses acontecimentos, que muitas vezes fazem a gente pensar, às vezes a gente esbravejar e achar que Deus não é justo. E é isso que nós vamos ver, porque essas lições vêm até nós como um aprendizado. Esses são chamados os duelos ou os flagelos destruidores. E esses flagelos têm grande utilidade do ponto de vista físico, porque muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só gerações vindouras experimentam. Então, essas revoluções que acontecem, esses ventos, esses terremotos, esses maremotos, esses tsunamis, é porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, e é um mundo que ainda não está completo, como nós, seres viventes aqui, não estamos completos. A nossa Terra ainda trabalha, ela precisa se movimentar para chegar num ponto em que ela esteja estabilizada e não mais tenhamos necessidade desses acontecimentos. Mas, por enquanto, é preciso que isso ocorra para a renovação dos ares, para a renovação da morfologia terrena, para que a humanidade possa, dessa forma, ver que existe um poder maior que nós e que faz-nos pensar e faz-nos progredir. E tais fenômenos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e da sua resignação ante a vontade de Deus. Ele oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. Então, esses eventos nos mostram que é uma oportunidade de crescermos, de aprendermos, de nos solidarizarmos, principalmente quando ocorre um tipo de acontecimento deste. Nós vamos ver também que esses flagelos destruidores objetivam fazer com que a humanidade terrena progrida mais depressa. A destruição daí decorrente é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. E nós temos visto ao longo da história da humanidade vários eventos, e talvez o principal deles, o que levou muitas vidas, ceifou muitas vidas, foi a peste negra, acontecida no século XIV, onde aproximadamente 25 milhões de almas foram retiradas aqui do planeta Terra por aquela manifestação dessa peste negra que assolou a Europa e assolou o Oriente. Isso teve, evidentemente, uma função muito grande de responsabilidade, de pensamentos em relação àquilo que as pessoas estavam fazendo naquele momento, e sentimentos que envolviam a humanidade. E foi daí, logo mais, ainda na época medieval, que começam a nascer e florescer as artes em todos os seus matizes,
onde há um grande passo, uma grande evolução em pouco tempo, decorrente dessa peste que assolou o nosso planeta Terra e que fez com que as pessoas, com que todos aqueles que habitavam o planeta, revissem as suas condutas e passassem a adotar um novo modo de vida. É preciso, irmãos e irmãs, em face dessas ocorrências, ver o objetivo para que os resultados possam ser avaliados. Nós os consideramos flagelos apenas porque os apreciamos do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista pessoal, do nosso ponto de vista de grupos, e devido aos prejuízos que eles causam. Então, muitas vezes, nós vemos como vimos os tsunamis que aconteceram aqui no nosso planeta, terremotos que ceifaram muitas vidas. Isso aí sensibiliza-nos e faz-nos pensar em algo mais. Faz-nos pensar que existe um agente maior que não nos quer castigar, mas que acha necessária aquelas lições que a humanidade está vivendo naquele momento, para o seu aprendizado, por uma necessidade de passarem por aquela circunstância mais difícil que um flagelo destruidor traz. Tais subversões são, porém, necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Nós estamos falando dos eventos naturais, né, que aconteceram, das coisas que nos atingiram, que atingiram o planeta, mas também nós podemos ver os eventos como as guerras, né, que o próprio homem patrocinou. Após essas guerras, quanta evolução que houve, porque a humanidade teve que correr atrás, rever as suas condutas e buscar aquilo que precisava. Hoje nós vemos, fruto disso, os medicamentos, a penicilina, e vemos tantos outros fatores que trouxeram à humanidade pós-guerra um desenvolvimento muito grande. Nós não dizemos que as guerras são necessárias. Mas no mundo em que nós nos encontramos, elas têm sido para esse processo evolutivo. E nosso irmão Eros falou muito bem a respeito desse assunto há alguns dias atrás. Então, para conseguir a melhora da humanidade, Deus emprega outros meios, e não apenas os flagelos destruidores, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios, e por isso faz-se necessário que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir sua fraqueza. Então, o que eu falava, não são necessárias as guerras, não seriam necessários esses eventos de acomodação da Terra através desses flagelos chamados destruidores. Mas nós, a humanidade, ainda estamos em um ponto em que nós necessitamos disso, para a nossa própria transformação, para a nossa própria evolução, porque nós estamos ainda no segundo degrau do patamar evolutivo. Já não somos mais um mundo primitivo,
Mas somos, sim, um mundo de provas e expiações. E como tal, ainda há necessidade disso. É difícil nós compreendermos, porque muitas vezes achamos, não, Deus poderia ter nos dado um mundo pronto, sem nada disso, sem precisar desses eventos, sem precisar trazer esses flagelos. Mas ainda há necessidade disso. E por isso Deus coloca, de quando em quando, algum desses fatores para nos fazer lembrar que ainda temos muito a percorrer nessa caminhada. Então, nessas ocasiões, muitos sucumbem, tanto o homem de bem como o perverso. Mas a vida do corpo, bem pouca coisa é, e um século. Isso é o resultado de fatores anteriores, de vidas anteriores, de provas necessárias. Aquele meio, aquela comunidade, a humanidade, enfim, que precisava daquele evento para seguir em frente. Mas Deus dá o alento dizendo que o corpo não é tudo. E que o espírito, sim, é. E o espírito continua. O espírito jamais morre. E essa certeza nós temos que ter. E temos que ter também, dentro de nós, esses valores que, quando vemos um evento de tal magnitude, nós vemos a humanidade se unir, vemos a solidariedade, vemos a ajuda. Nós recebemos aqui na nossa cidade, quando dos eventos das enchentes. Não foi uma vez nem duas, várias vezes, irmãos nossos de todo o país, e talvez até alguns de fora do nosso país, se movimentaram para auxiliar a nossa região. Assim como nós nos movimentamos também em direção ao auxílio de outros locais que também tenham sofrido os efeitos da natureza nas suas regiões, nas suas cidades, nos seus países. Então a solidariedade, nesse momento, ela é fundamental e é um dos fatores, porque Deus coloca esse tipo de evento entre nós, para fazer com que nós nos movimentemos, com que nós nos solidarizemos, com que nós busquemos sair do nosso ensimismento, de nós mesmos, e vemos que existem outros irmãos em necessidade. E tudo que nós fazemos, toda a movimentação que nós fazemos em direção aos nossos irmãos, evidentemente ajudam a eles, mas ajudam muito mais a nós. Ajudam-nos porque o fato de a gente ajudar ao próximo faz com que até a nossa química interior melhore o nosso padrão mental, melhore o nosso semblante, nos dê um pouco de estabilidade emocional, de equilíbrio, da certeza de que nós estamos em boa companhia. E vemos com isso que até os fatores químicos se movimentam. Por exemplo, a dopamina é um transmissor que vai ao nosso cérebro quando nós fazemos o bem e faz com que seja ativada a produção do hormônio oxitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do coração. E isso nos faz bem, nos ajuda.
E por que não usarmos esses fatores no nosso dia a dia? Não aguardando tão somente que haja uma destruição, que haja uma enchente, que haja um vulcão destruindo cidades, mas na nossa solidariedade do dia a dia, não só com os irmãos em carência material, mas na solidariedade nossa de cada dia, entre irmãos que somos, entre vizinhos, entre amigos, na compreensão, na generosidade da compreensão, frente, talvez, aos erros alheios, não vamos julgar ninguém. Essa deve ser uma tarefa nossa de todo dia. E o assunto que nos trouxe hoje, nós não queríamos abordá-lo nesse mês. Porque esse mês é um mês dedicado a Jesus, o Cristo amado. É um mês em que os nossos corações estão assim mais próximos de Deus, mais próximos da mensagem que o Cristo nos trouxe, por ser o mês do Natal. Mas nós não poderíamos deixar de falar desse assunto que está na nossa programação. Mas com certeza podemos ver esse assunto com outros olhos, frente à transição, à transformação que nós estamos vivendo para chegarmos a um mundo de regeneração. E aí chega Jesus, porque Jesus, e com Jesus, nós não temos o que temer. Jesus vem até nós, trazendo a boa nova, nos mostrando que a vida segue. Que se de repente algo assim nos tenha acontecido, ou alguém próximo a nós, nós temos a fortaleza da energia divina a nos movimentar, a nos impulsionar, a nos levar para frente, a nos mostrar viva, viva com alegria, viva com solidariedade, viva com amor. Faça da tua vida um bem para as outras vidas. Justifique a tua presença na terra. Nesta terra bendita, tão bem descrita por Leon Denis, no seu desenho das palavras, no seu desenho que nos mostra um firmamento lindo, que nos mostra as florestas, que nos mostra os mares e os rios, que nos mostra os montes, os picos, que nos mostra a grandeza divina. E é com isso que nós devemos ficar. Por quê? Se nós colocarmos dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós teremos a fé robusta que nos move para frente. E não importa o que tenha ocorrido ou o que vai ocorrer, esta fé sempre nos impulsionará. E o Natal de Jesus é o momento talvez mais sublime para que nós nos lembremos dos ensinamentos do grande Mestre. É com esse ensinamento que vos deixo a paz de Jesus. Agradecido a todos
pela generosidade da compreensão, a generosidade da atenção de todos vocês, desejando uma noite muito feliz e que assim seja.